Amor à Imaculada sempre, e aqui é João Vitor Mariano para mais uma formação católica. Quero louvar a Deus por sua perseverança em ouvir as nossas pregações e pedimos a você que você compartilhe com o maior número de pessoas para que o Evangelho de Jesus Cristo e as coisas do alto chegue o mais longe possível. O tema desta formação é afetividade e sexualidade. Começo dizendo que alguns teólogos católicos vão afirmar que a afetividade e sexualidade são duas potências na vida do homem. E essas devem levar o homem a uma intimidade com Deus, a uma amizade com Deus. Portanto, nós podemos e somos chamados a viver a santidade por meio da afetividade e sexualidade que nos foram dadas por Deus. Algo que precisa ser dito é que muitas vezes quando nós vamos falar de afetividade, as pessoas já associam logo a sexualidade. E nem sempre essa associação existe, né? Então vamos primeiro à definição de afetividade. Se entende por afetividade a relação de carinho ou cuidado que se tem com alguém íntimo ou querido. É o estado psicológico que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos e emoções a outro ser vivo. Essa explicação nos deixa bem claro que não é somente no âmbito sexual. E isso precisa ficar bem claro. E agora então a definição de sexualidade. A sexualidade, num aspecto amplo, ela é ligada a vários termos. E nós podemos então falar da genitalidade, ou seja, gênero sexual, homem, mulher, masculino, feminino. É o que distingue o homem e a mulher. Dentro desse aspecto, numa visão ainda mais ampla, tudo que se relaciona a essa genitalidade, a esse gênero sexual feminino e masculino, a relação entre esses dois sexos, seus conflitos, seus desafios e os seus meios de santificação, delimitam então para nós o que é sexualidade. A Declaração Persona Humana sobre alguns pontos de ética sexual, que é um documento do Vaticano, no número 1, vai dizer que é do sexo efetivamente que a pessoa humana recebe aqueles caracteres que no plano biológico, psicológico e espiritual a fazem homem e mulher, condicionando por isso em grande escala a sua consecução da maturidade e a sua inserção na sociedade. Como o nosso grande público são jovens, a juventude católica, nós queremos então focar principalmente em alguns conflitos, em algumas dúvidas que nós temos notado existir no meio da juventude católica. Então, explicados então os termos afetividade e sexualidade, agora talvez numa linguagem mais simples nós queremos abordar essa formação. E essa abordagem expressa que os grandes conflitos que a juventude tem hoje é justamente em fazer essa ligação da afetividade com a sexualidade e também diversos conflitos, principalmente na área da sexualidade. Então nós temos vários temas aí que nós podemos usar como vertentes nessa formação, que é a castidade, o namoro santo, né? No âmbito da castidade, nós não podemos fazer confusão, porque castidade é tanto para quem é chamado ao matrimônio, como também para quem é chamado a uma vida religiosa. E muitas vezes as pessoas pensam que uma pessoa que é chamada ao matrimônio não tem que viver castidade, e não é por aí. Tudo que fere a nossa afetividade e sexualidade e ações que nós buscamos com as nossas próprias mãos são práticas que vão ferir a nossa afetividade e, consequentemente, a nossa sexualidade e também a nossa castidade, que é esse estado e essa busca natural de respeitar o templo que nós somos, o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que nós somos templo do Espírito. E a palavra Espírito diz que a maior essência do homem deve ser o Espírito e não a carne. Mas a carne, sendo a minoria, ela não perde o seu poder sobre o homem. E muitas vezes é por meio desta via que o homem fere o coração de Deus e também fere a sua dignidade humana quando deixa a sua afetividade e sexualidade ser manchada por via da carne.
Porque no verso 17 também do capítulo 6 de 1 Coríntios, vai dizer que um homem se une ao seu Senhor, torna-se com ele um só espírito. A nossa união com Deus se dá por meio do Espírito. Portanto, aquilo que pode nos separar de Deus é o que vai na contramão disso, ou seja, os apetites, os anseios e os desejos carnais. Neste aspecto, o homem se sente tentado a saciar os anseios e apetites de sua carne. E isso pode, com certeza, tirar a sua amizade com Deus. E isso não porque Deus vai se afastar do pecador. E sim, o contrário, o pecador é que se afasta de Deus. A Bíblia é bem clara em Tiago capítulo 4, versos 7 e 8. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Fugi do inimigo de Deus e ele fugirá para longe de vós. E agora eu quero falar disso. Para vivermos a nossa afetividade e sexualidade no plano de Deus, muitas vezes, se não todas elas, nós vamos ter que correr do inimigo de Deus, porque é o inimigo de Deus que nos tenta. Tiago 1, capítulo 13, vai dizer que Deus é incapaz de tentar alguém. Quem nos tenta é o demônio. Quem nos tenta neste aspecto de fazer com que nós venhamos a ferir a nossa castidade, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, dando brechas, quem pode nos atacar neste âmbito é o inimigo de Deus. Já vai dizer Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No capítulo de número 17 do livro Práticas de Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai nos afirmar que a tentação é o maior sofrimento para quem ama a Jesus Cristo. Por quê? Porque os demais sofrimentos, eles nos levam a buscar uma união com Deus. E a tentação não. A tentação tem como fim último nos separar de Deus depois que nós cedemos a ela. Porque as tentações nos levam a pecar e, consequentemente, a uma separação de Deus. E ele então vai afirmar, Santo Afonso Maria de Ligório afirma, que este é o maior sofrimento que alguém pode viver, a sua separação com Deus. Essa formação deve ser dividida em duas partes, porque o assunto é muito amplo. Mas nessa primeira parte nós queremos tirar algumas dúvidas sobre o que é errado, o que não é, porque muitos jovens ainda, infelizmente, têm essas dúvidas dentro da igreja. Então, para finalizar a formação, dentro deste tema da afetividade e sexualidade, nós vamos desmembrar alguns assuntos específicos e explicar cada um deles. Masturbação é pecado? É. A igreja afirma que qualquer que seja o motivo ou uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Então, a igreja vai afirmar que é um ato desordenado, né? A masturbação é um ato desordenado, portanto, fere profundamente a nossa afetividade, a nossa sexualidade e a nossa castidade. Fornicação, que nada mais é que a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. A igreja vai afirmar que isso também é uma atitude grave, contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, que deve ser naturalmente ordenada para o bem de esposos, né, de pessoas que se uniram por meio do matrimônio, do sacramento do matrimônio. E o fim último é a geração de filhos para Deus. Portanto, a vivência da fornicação é um escândalo grave e a igreja afirma que isso tem corrompido muitos jovens, justamente por não nos mostrar uma ótica ordenada com o plano de Deus, que é a família. A fornicação é como se fosse, tá tudo liberado. O sexo é uma coisa banal e onde Deus não habita. E não é isso que eu aprendi com o Padre Léo. O Padre Léo vai dizer que a relação sexual, ela é um ato tão belo, um ato tão santo, que ocorrendo no tempo certo, porque a Bíblia vai dizer, existe um tempo certo para cada coisa, ela ocorrendo neste tempo devido, o qual chamamos de sacramento, sacramento do matrimônio, tem totalmente a bênção de Deus, é algo totalmente de Deus.
O mundo, ele tem nos ensinado que falar de sexualidade é uma coisa suja, que sexo é uma coisa suja, explícita. Mas na ótica de Deus, o sexo, a relação sexual é uma bênção, porque Ele nos deu esta dádiva. E somente para 2 fins últimos: unitivo e procriativo, para unir o homem e a mulher e também gerar filhos para Deus. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros, para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. E a igreja é totalmente contra isso. Você, jovem, que tem consumido pornografia, que tem acessado esse tipo de conteúdo por meio de filmes e sites, saiba, a igreja é totalmente contra isso, porque isso fere totalmente a dignidade dos filhos de Deus. A homossexualidade. A igreja afirma categoricamente no número 2357 do Catecismo da Igreja Católica que a psique homossexual é inexplicável. Portanto, um grande mistério na vida humana, a ciência não explica, a igreja não explica. Mas a igreja, sendo mãe, sendo protetora, sendo zelosa, ela indica ao homossexual a castidade. Ela chama o homossexual a carregar a sua condição, essa realidade como uma cruz. E por meio disso, a igreja afirma que os homossexuais podem alcançar a perfeição cristã. A igreja não aprova o ato homossexual. Ela acolhe o homossexual e ela o chama à santidade, como também chama a todos os fiéis. Portanto, você que vive essa realidade, para de ficar se olhando como um monstro. A igreja não vê isso ao teu respeito. A igreja não aprova o ato, até porque ela é zelosa e ela vai dizer que é um ato totalmente desordenado e que você precisa focar a sua vida, o seu coração, a sua alma na busca da santidade, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, este é o desejo de Deus, a vossa santificação. Então o homossexual é chamado a viver, até mesmo de forma radical, essa luta, essa busca pelo céu, aceitando a sua sexualidade, mas não vivendo os ímpetos de sua carne que podem o afastar da amizade com Deus. Para os jovens chamados ao matrimônio, o caminho mais correto que antecede esta bênção na vida do casal é o namoro santo. Um termo que tem surgido em nossa igreja nas últimas décadas, que sugere que realmente o namoro é um tempo de conhecimento e não é necessário a relação sexual, não é necessário darmos brechas para que a nossa afetividade e sexualidade sejam feridas, para ter certeza que o outro é a pessoa que Deus escolheu para nós. A relação sexual não é para ser vivida neste tempo de namoro, porque este tempo é justamente um tempo de conhecimento, mas não neste âmbito sexual. A comunidade católica, mãe do homem novo, ela tem o carisma da afetividade divina e confidência dos corações. Portanto, nós temos encontrado muitos jovens com esses conflitos, alguns nós citamos nessa formação, mas nós achamos por bem dividir essa formação em 2 partes. Em breve, então, a gente entra em outros assuntos e disponibiliza para você. Como o último assunto que nós falamos foi o namoro santo, eu tenho uma frase para você. Um dia o Espírito Santo colocava essa frase no meu coração. Viver a castidade é desejar o céu antes de desejar o outro. Se você gostou deste áudio, desta formação, compartilhe com seu grupo de jovens, compartilhe nas suas redes sociais. Evangelize conosco e faça com que a mensagem de Jesus Cristo chegue aos corações. Amor à Imaculada, sempre.